Pessoal, continuando agora aí, eu vou falar sobre o teste da segunda derivada, né? Quando você tiver uma função, quando você estiver trabalhando com uma função qualquer, né? Aí e eu pedir para você calcular o extremo, você pode tentar com os dois testes, né? Aí isso vai ficar a seu critério aí. Vocês vão ver depois algumas situações que quando você fizer com o teste da segunda derivada, às vezes o resultado vai ser inconclusivo e aí talvez seja interessante você testar com o teste da primeira derivada. Mas eu vou explicar aqui que é o teste da segunda derivada, lembrando que a demonstração dele está numa outra videoaula teórica lá, certo? Então, olha só, seja uma função contínua no intervalo fechado, então aqui é fechado, ficou errado aqui, e seja C um ponto crítico tal que a derivada em C é igual a zero, certo? E se a função admite a segunda derivada, nós temos o seguinte, se a segunda derivada da função nesse ponto crítico der um resultado negativo, a função tem um máximo relativo nesse ponto. E se a segunda derivada nesse ponto der um resultado maior do que o zero, essa função tem um mínimo relativo nesse ponto. Olha só, presta atenção, se a segunda derivada no ponto for negativa, o ponto é máximo. Se a segunda derivada no ponto crítico for positiva, o ponto é mínimo. Se a segunda derivada no ponto for igual a zero, aí o teste é inconclusivo. E aí aquilo que eu falei, talvez seja melhor você fazer o teste da primeira derivada. Então eu vou fazer alguns exemplos aí da utilização do teste da segunda derivada, certo? Então coloquei essa função, então eu vou encontrar os seus extremos relativos. Assim como eu disse lá no teste da primeira derivada, acontece também no teste da segunda derivada, né? A princípio é extremo relativo, a não ser que você conheça a função e possa afirmar que é um extremo absoluto. Primeiro passo, derivar a função. Então a derivada dessa função vai dar isso aqui. No teste da derivada, segundo passo é igualar a zero, porque a gente vai achar ponto crítico só com a derivada dando zero, certo? Então, peguei essa função, só troquei a ordem, observe que eu troquei a ordem, iguala ela a zero. Aqui dá para dividir por 6, dividir tudo por 6, ficou assim. Aí calcula delta, soma de raízes, da forma que você achar mais fácil. E aí você vai achar duas raízes nesse caso, x igual a menos 1 e x igual a 3 meios. Esses dois pontos são pontos cuja derivada vale zero, ou seja, eles são os pontos críticos da função. Então, nós encontramos dois pontos críticos. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a primeira derivada e derivar novamente. Derivada de 18 é zero, derivada de 6x é 6, derivada de menos 12x ao quadrado é menos 24x. Então, essa é a segunda derivada da função. E aí, o que eu faço? Eu substituo esses dois valores na segunda derivada. Aí, eu pego o menos 1, né? Vamos lá, coloquei aqui, vou pegar o menos 1. Menos 1. Aí eu vou substituir aqui no lugar do x. Quando eu substituir o menos 1 na segunda derivada, então presta atenção nisso, né? Eu substituo os pontos críticos na segunda derivada. Quando eu substituir o x por menos 1 vezes menos 24 dá 24, 24 mais 6 dá 30. Ou seja, a segunda derivada deu um resultado positivo. Quando isso acontece, pelo teste da segunda derivada, você pode dizer que a função tem um ponto mínimo relativo em x igual, nesse caso aqui, menos 1, certo? Substituiu o ponto crítico, derivada deu positivo, ponto mínimo relativo, certo? Vou pegar o outro ponto que é o 3 meios, ó. Vou substituir lá na minha derivada. Se eu substituir aqui o x por 3 meios, menos 24 dividido por 2, né, vai dar menos 12. Menos 12 vezes 3 dá menos 36. Menos 36 mais 6 dá menos 30. Ou seja, quando eu substituo 3 meios na segunda derivada aqui no lugar do x, eu encontro um resultado negativo. E quando a segunda derivada dá um resultado negativo, é porque a função tem um ponto máximo relativo nesse valor de x, que nesse caso é 3 meios. Então, é assim que a gente faz o teste da segunda derivada. Então, o primeiro passo é derivar a função. Segundo passo, igualar a derivada a zero. Aí você vai achar pontos críticos. Aí guarda esses pontos críticos, volta na primeira derivada e deriva a função novamente, encontrando a sua segunda derivada. Aí retorna com os pontos críticos, substituindo cada um deles na segunda derivada. Se você substituir um ponto crítico na segunda derivada e o resultado for positivo, quer dizer que nesse ponto crítico a função tem um ponto mínimo relativo. Se você substituir o ponto crítico na segunda derivada e encontrar um resultado negativo, quer dizer que a função tem um ponto máximo relativo nesse ponto aí.